Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade. Muitas vezes nós não queremos ouvir Deus. Quantas pessoas hoje vivem no ateísmo, não querem ouvir Deus. Mas eu clamo enquanto a palavra está à disposição. Faça essa adesão, tome posse. Porque um dia a palavra pode não estar mais à disposição de vocês. Eu transmito diariamente a liturgia da palavra no meu endereço eletrônico, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Tem outros endereços telemáticos, o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 / e o facebook.com/ Paulo Maciel da Rádio. Eu transmito até antecipadamente para que as comunidades de base da Igreja Católica possam se preparar, os ministros da palavra, os animadores, os diáconos, padres, possam se preparar antecipadamente para as celebrações. Meu objetivo é esse, evangelizar e auxiliar todos os fiéis católicos. Liturgia de 9 de abril de 2023, domingo da Páscoa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Do rito da celebração temos o Glória, sequência, Prefácio da Páscoa 1, número 1, primeira semana do Saltério. Antífona da entrada: ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo. Pousaste sobre mim a tua mão, tua sabedoria é admirável, aleluia. Salmo 138, versículos 18, 5, quinto, no caso, e seguinte. Oração do dia. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34a e de 37 a 43. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, o Salmo 118, versículos do 1º ao 2º, 16b ao 17, 22 a 23, refrão 24. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Repitamos: este é o dia em que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós,
alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Repitamos, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Sequência. Cantai, cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado, duelam forte e mais forte é a vida que enfrenta a morte. O rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que havia? Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade. Ó Rei, ó Cristo, piedade. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O nosso Cordeiro Pascal Jesus Cristo já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Trecho da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e seguintes. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 20, versículos do 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João Apóstolo. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus,
não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ainda no escuro, João 20, versículos do 1º ao 9. Vejamos o que diz Santini. Maria Madalena é a imagem da igreja que, ainda no escuro, na madrugada do domingo, insiste em buscar pelo Senhor, ainda que espere encontrar apenas um cadáver. Mas sua procura será recompensada por uma nova aurora. Então, sua procura será recompensada por uma nova aurora. Louis Bouyer comenta este evangelho. A narrativa da descoberta da ressurreição é o que João nos deixou da mais perfeita beleza. Sobre toda esta página reina uma atmosfera matinal. As trevas ainda envolvem a terra onde a vida repousou no sepulcro por todo o sábado. Entretanto, desde o começo já se pressente que a luz está próxima, o túmulo vazio nos leva a esperar por ela, os anjos a anunciam e, enfim, ela surge, mas sua manifestação é tão pacífica que de início não a percebemos. Este é o jeito de Deus. Ele jamais nos ofusca com uma luz excessiva que nos roubasse a liberdade de acolhê-la. Jamais nos cega com verdades fulgurantes, mas permite que aos poucos, caminhando em um chiaroscuro, nos acomodemos à novidade. A novidade do túmulo vazio, prossegue o comentarista, emocionou os discípulos. Eles correm para lá temendo o pior e, ao mesmo tempo, movidos por uma esperança indefinida, o bem-amado, sem dúvida, mais jovem, é o primeiro a chegar. O apóstolo João. Um escrúpulo, uma delicadeza no limiar do mistério impede-o de se aproximar. Pedro ouve apenas a sua impaciência. Então, o outro que o precedera até ali o segue. Ele vê e crê. Nada nos é dito sobre Pedro. É uma lembrança pessoal que João nos relata, mas nada acrescenta. O túmulo vazio é suficiente para convencê-lo. Até aqui as escrituras tinham permanecido obscuras para ele. Foi preciso que Jesus ressuscitasse. Agora que isso aconteceu, ele encontra o que não soubera ver. Todos sabem que os adversários de Jesus, anciãos e sumos sacerdotes, divulgaram o boato de que os discípulos foram roubados e seu corpo no túmulo. Os discípulos tinham roubado seu corpo do túmulo. Foi o boato que os anciãos e sumos sacerdotes haviam espalhado, na intenção de propagar a mentira da ressurreição, conforme Mateus 28, versículos do 12 ao 15. No entanto, a própria narrativa dos evangelistas mostra que os discípulos tiveram dificuldade em acreditar na ressurreição, pois isto ia muito além de suas próprias expectativas. Mesmo diante do ressuscitado, aquela presença lhes parecia impossível. Eles estavam ainda incrédulos. Conforme Lucas 24, versículos de 38 a 41. Desde então, a igreja compreendeu que estava diante do ponto de apoio de sua fé. O apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios, que evangelizou o mundo, disse de modo definitivo: se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento é também a nossa fé. Mas ele ressuscitou.
Veja lá na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14 e seguintes. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Aleluia! Feliz Páscoa para todos! Feliz Páscoa! Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Aleluia! Feliz Páscoa! Aleluia! Feliz Páscoa! Agora o santo do dia eu pesquisei no site do Vaticano. Dia 9 de abril é dia de São Libório, bispo de Le Mans. São Libório, eleito no ano 348 como quarto bispo de Le Mans, Libório governou a sua diocese por 49 anos, ordenou 217 sacerdotes e 186 diáconos e se dedicou às obras de caridade para os últimos. Foram-lhe atribuídas curas de doentes com cálculos renais. Por isso é representado geralmente com pequenas pedras. São Libório, protetor de quem sofre de cálculos renais, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, que você pede, que você reza, que você solicita, suplica. Se for para o seu bem, ele providenciará. O professor e escritor de mais de 100 livros da história da igreja, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se ele não deu resposta, espere. Pratique o fruto do Espírito Santo, a paciência. Tenha paciência. Aliás, afinal, você sabe com quem está lidando? Com quem você está se comunicando? Nada mais, nada menos do que o Criador de tudo. Criador do universo. Tenha paciência, fruto do Espírito Santo. Ele só faz o que é melhor para você. Ele lhe dará a salvação eterna, se você assim o desejar. E agora do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá ou Maranata. Maranatá, pronúncia católica, com a tônica na última sílaba. Maranata, pronúncia dos evangélicos ou protestantes, nossos irmãos separados, que colocam a tônica na penúltima sílaba, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele voltará. Será o juízo final, a parousia, o fim da história, o fim desse espaço, desse tempo, como conhecemos aqui. Será o tempo de Deus, Kairos, e não Cronos. Jesus julgará a todos. Ele é o nosso sumo sacerdote que está lá no céu, intercedendo por nós junto ao divino Pai eterno. É o Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, que formos salvos, que aderirmos à graça que Deus nos dá. Viveremos em simbiose com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para todos sempre. Felicidade em plenitude, algo inefável, indizível, inenarrável. Não tem como nós descrevermos, nós tentarmos descrever como será a parousia, como será a vinda do Senhor. Quando Ele julgará vivos e mortos, ressuscitando os mortos. De uma só vez, é místico, é de Deus, o Criador de tudo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.